Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer essa aula aqui. Estou gravando, né? O que nós temos aqui? Temos as linhas de extensão, como a gente estava falando, e as linhas de cota. As linhas de cota são as linhas, essa aqui, ó, que está marcada de vermelho, beleza? E aqui você bota o valor. O padrão de desenho para mecânica é em milímetros. Se não tiver indicando unidade de medida, você vai interpretar que é milímetros. Então aqui é 12 milímetros e aqui 30 milímetros. Vocês reparam que aqui nessa região onde está circulado, as linhas de extensão, né, são as linhas guias até para você ter a referência da marcação da cota. Então aqui elas nunca se encostam, estão vendo? Nunca pode encostar no desenho, é sempre um pouco afastadas e o traço é fino, entendeu? Aqui nesse desenho aqui tá grosso o traço, mas é um traço bem fininho no desenho técnico, beleza? A gente pode deixar o valor aqui, né? Esse valor aqui entre a flecha ou em cima da flecha, né? Então, dessa maneira, vocês vão aprender a desenhar desenhando e não gravando, né? Então aqui nós temos as regras de cotagem, que em desenho técnico normalmente a unidade de medida em milímetros, como eu falei, né? Sendo dispensada a colocação do símbolo junto ao valor numérico da cota, né? Então não precisa botar milímetros, a gente já sabe o que é milímetro. Se houver outra unidade, a gente bota o símbolo, né, do lado do valor numérico ou indicando lá na legenda do lado do desenho técnico. Então aqui nós temos um exemplo aqui de um diâmetro, né? Ele indica aqui que é um diâmetro, esse símbolo de diâmetro de 11,5 milímetros. E aqui um quadrado de lado 3/4 de polegada. Então aqui, ó, ele está indicando que é polegada e aqui não está indicando nada, então aqui é milímetro. Beleza? As cotas elas devem ser colocadas de modo totalmente organizadas. Então aqui vocês veem que elas são feitas, ó, da esquerda para a direita, né? De lá para cá. E de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Então, ó, o número ele vem em pé, ó, da esquerda para a direita, né? E sempre paralelo à direção, beleza? Ó, 15 aqui, isso aqui é a medida de um chanfro, e aqui 27. Aqui 10 aqui, esse rebaixo. Aqui essa largura desse rebaixo 26, aqui 10, aqui 22. E aqui nós temos a cota de localização, né? Eu tenho esse furo, que o centro do furo é localizado a 23 milímetros daqui, né? Dessa parte. Aqui eu tenho 6 milímetros da base. Então, eu localizei, né? Esse ponto. E aqui eu defini o diâmetro. Então, eu tenho todas as medidas. Sei exatamente onde está esse furo aqui. Nós temos aqui o comprimento total da peça, né? Esse maior, que é 80 milímetros. Então, a partir dessas medidas, a gente consegue definir totalmente o nosso desenho. Aqui nós temos, cada cota deve ser indicada na vista que mais claramente vai representar a forma do desenho cotado. Aqui vocês nunca vão botar repetição de cotas, porque polui o desenho e é desnecessário. Entendeu? Então, vocês têm que botar o mínimo de cotas possível, desde que você consiga definir todo o desenho. Não pode ficar, por exemplo, aqui esse centro aqui eu tenho 11, mas pô, e a parte horizontal? Qual a distância dele daqui até aqui? Entendeu? Então aqui no caso, a distância entre esses centros é de 20 e aqui eu estou dizendo que a peça é simétrica. Então, a mesma distância para cá, a mesma distância para cá. Então aqui vai ser 10 a partir daqui e 10 a partir daqui. Então, eu tenho essa localização horizontal e tem a localização vertical desse furo, né? Então, aqui eu tenho o diâmetro menor e aqui na vista lateral eu tenho o diâmetro maior. Estão vendo? Então, eles vão se complementando. Aqui, ó, a espessura. Aqui não tem como indicar a espessura. Aqui já tem. Beleza? Aqui, ó, essa distância aqui, ó, daqui para cá, eu posso indicar aqui na outra vista, né? E essa distância aqui eu posso indicar aqui, beleza? Então, as medidas se complementam para você conseguir fazer
toda a peça em 3D. As cotas podem ser colocadas de dentro ou fora dos elementos que representam, atendendo todos os melhores requisitos de clareza e facilidade de execução. Então aqui outro exemplo de cotagem, que aqui ó, nós temos ó, furo. Sempre para furo, você tem que localizar onde está o furo, né? Então está localizado aqui. Quando o outro furo não tem nada, a gente interpreta que a peça é simétrica. Então é como se eu tivesse aqui no meio, né, um espelho, e aí eu tenho a simetria. Mas só que aqui ó, eu tenho aqui esse, deixa eu esperar o funk passar aqui. Então ó, eu tenho a altura desse furo, e aqui tá subentendido que ele tem a mesma altura, e aqui ele tem 23, né, milímetros de distância. Então eu tenho esse desenho. Eu vou abrir aqui o SolidWorks só para facilitar. Vou deixar aqui aberto. Depois a gente volta aqui nesses desenhos. Beleza? Então, vamos lá. Não utilize linhas de centro e eixo de simetria como linhas de cota. Isso é muito importante. Por quê? Ah, eu tenho uma aresta não visível. Vou prolongar para usar a linha de cota? Não, isso aqui é errado. Você tem que usar só a linha de cotagem e a linha de extensão. Beleza? Só isso. E aqui não pode tocar no desenho, ó, tá vendo? Então, basicamente isso. Nós podemos fazer também a cotagem pelo meio de face de referência. Então, eu tenho aqui, ó, a face A e a face B. Então, a face aqui é a referência. Então, 16 a partir dessa face, 33 a partir dessa face e 49 a partir dessa face. Sempre as cotas menores vão estar dentro das maiores. As maiores sempre em cima, né? Ó, as maiores sempre em cima e as menores sempre embaixo. Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho a face A, que é a face de referência, beleza? Então aqui eu tenho as distâncias, ó, 16 a partir da face A, 22 a partir da face A, 9 a partir da face A, 28, 34 e 44. E aqui eu tenho a medida total, que deu 65, beleza? Então, a gente pode usar as faces como referência também. Temos as cotagens de elementos esféricos, é só a gente escrever ESF, ponto, aí bota o diâmetro de 27. Então aqui eu tenho tipo aqueles engates de carro. Imagina essa peça. Então eu tenho uma esfera aqui de 27 milímetros de diâmetro. Ou posso botar aqui esfera de raio 35, né? Detalhe, ó, diâmetro é daqui até aqui. O raio é só do centro até o final do círculo da esfera. Ou posso definir dessa forma. Então fica muito evidente a forma aí que a gente desenha. Aqui agora vocês vão analisar o desenho técnico abaixo e responder as questões a seguir, né? Então, a partir do que vocês aprenderam, ó, escreva dentro dos parênteses as letras que correspondem a cada elemento de cotagem. Então aqui temos o A, né? Esse número aqui é o que? É linha de cota? Linha auxiliar de cota? É a cota? Esse B aqui é o que? É linha de cota? É linha auxiliar de cota? É a cota? E esse C aqui seria o que? Linha de cota? Linha auxiliar de cota? Ou cota? Aí eu deixo como exercício para vocês fazerem agora. Beleza? Então, façam esse exercício. Agora, deixa eu desenhar aqui do SolidWorks para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos voltar aqui nas referências. Eu vou botar o plano frontal e vou desenhar um esboço. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um desenho. Qual que é, ó? Eu tenho aqui, ó. O que eu faço? Eu vou copiar mais ou menos isso aqui. Então, eu vou ver se é simétrico. Não, não é simétrico. Então, eu vou começar daqui da origem. Então, eu tenho isso aqui,
eu tenho uma rampa aqui. Depois eu tenho aqui, eu tenho um rebaixo aqui, né? Esse rebaixo, venho pra cá, subo aqui, vem aqui, vem aqui. Então, no SolidWorks, quando o desenho tá todo azul, tem azul aqui, então tem cota que não tá definida. Então vamos lá, ó, 80 aqui, essa distância toda, então eu boto 80, ó, 80, então eu tenho essa medida. Aqui eu tenho 22, ó, 22, né? Aqui eu tenho 10, ó, tenho 10. Ó, esse rebaixo eu tenho 10 também. Tenho 10 aqui. Ó, 10 aqui e 10 aqui. Então, esses dois aqui, vou botar mais pra cá. Deixa eu fazer igualzinho pra ficar igualzinho lá. Ó, eu tenho 10 aqui, nesse rebaixo, né? Então, eles são iguais. Esse é igual a esse, né? Então, eu defini aqui agora. Ó, tem um chanfre de 15 e 27. Então, ó, daqui até aqui eu tenho 15. E daqui até aqui eu tenho 27. Então, ó, estão vendo como é que o desenho fica certinho? E aqui, ó, essa distância aqui eu tenho 26. Ó, então essa distância eu tenho 26. E aí nós temos o desenho todo definido, né? Ficou exatamente igual. Agora eu tenho que botar esse furo aqui. Então esse furo aqui, eu boto um círculo. Ó, então esse círculo ficou avoado aqui. Eu tenho que localizar esse círculo. Eu tenho que botar a cota em relação a essa parede aqui e em relação a essa altura. Então são cotas de localização, ó. 6 é a altura a partir da base. Então, vem aqui, ó, 6, altura a partir da base, né? E aqui eu tenho 23, ó, a partir dessa parede. 23. Então, da parede até aqui, eu tenho 23. 23. Continua em azul. Por quê? Eu não defini aqui o diâmetro. Olha só. Eu puxo aqui, ele não vai, mas só que eu não sei o diâmetro dele. Eu vou apagar aqui para vocês verem o que acontece, ó. Ó. Antes, o furo fica solto, né? Então, o que a gente fez? A gente veio, ó, cota de localização. Então, eu vou botar aqui, ele tinha 6. Ó, eu travei ele na vertical. Então, ó, eu só consigo mover esse furo na horizontal. Então, eu tenho que botar a localização dele a partir daqui para eu travar ele. Então, eu boto essa localização, eu tenho 23, né? E aqui ele continua em azul, porque ele pode aumentar e diminuir, né? Então, eu tenho que definir o tamanho. Então, o diâmetro aqui é 4. Então, se eu definir o diâmetro de 4, ele vai ficar preto agora. Beleza? Então, eu tenho o desenho todo definido. Então, vocês têm que definir as cotas de uma maneira que toda a figura fique na medida exata. Porque senão, o cara vai chegar e vai fabricar, vai botar o furo aqui, vai botar o furo lá. Entendeu? Então, tem que ter definido todas essas cotas. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos uma peça e temos as cotas dela, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer primeiro essa vista aqui, né? Vamos lá. Ó, vou botar novo, peça. Eu tenho tipo um L. Então, vou fazer a vista do plano direito.
né? Vou botar aqui, recurso, ressalto extrudado. Eu tenho tipo um L, assim, né? Então eu tô vendo aqui da direita. Então eu tenho 23, essa distância. Ó, essa distância aqui eu tenho 23. E essa outra 23 também. Aqui, ó, eu tenho a espessura de 1/8. Então vamos lá, ó. Espessura desse cara aqui. Como eu sei que está em milímetro, eu boto 1/8 polegada. Então ele já converte aqui, automático. E a espessura desse cara aqui é igual a desse cara. Então vou botar como igual. Esse cara aqui, ele é vertical, né? Então aqui nós temos essa parte aqui, 23, 23. Vamos ver o que está solto aqui. Ó, aqui, ó. Eu tenho que definir esse cara como horizontal. Agora ele está totalmente definido. Um detalhe aqui, a gente não tinha esse filete, né? Então deveria nesse desenho atribuir esse fillet, que é o arredondamento. Então vou botar aqui arbitrariamente esse arredondamento. Vou botar aqui um fillet, vou botar de 2. Ó, um arredondamento de 2. Aqui eu vou botar um arredondamento de 4. Vou botar 2. Deixar 2 mesmo. Então dou OK. Então eu tenho esse arredondamento. Botei aqui de 2, OK. Aqui, ó, eu tenho esse comprimento aqui, ó, de 36. Então eu vou dar um comprimento nele de 36. Ó, botar plano médio. Tem 36 milímetros. Então eu já vou construindo a peça. Olha só que bacana, ó. Então, ó, essa vista aqui é a vista direita, ó. É essa vista aqui, ó, que eu tô vendo, esse L, né? Agora a gente vai para a vista frontal, que é essa vista aqui, né? Então aqui eu vou desenhar os furos. Eu tenho 2 furos aqui, né? Então ele é 7/16 polegadas, o menor, e 8 polegadas, 8 milímetros o maior. Então vou botar aqui, ó, esboço, vou esboçar aqui e vou vir aqui, ó, vou desenhar, ou melhor, já que é simétrico, eu vou traçar uma linha de referência aqui de simetria, a linha do espelho, ó, exatamente no meio. Então eu vou ativar o espelho dinâmico. Então eu desenho aqui 2 círculos, 1, 2. Agora eu vou dar a dimensão do menor, que é 7/16 polegadas. Ó, 7 dividido por 16 polegadas, ele converte automaticamente. E ele não é 7, ele tá... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é 3. Não dá para enxergar aqui direito. Deixa eu ver se é 3. 3/16 polegadas. E o maior é 8. Acho que é 3. 8. Tá. É, parece que é isso.
Tá, beleza. Mas só que eles, ó como é que tá. Ele tá solto, então eu tenho que definir a localização. Como é que eu defino a localização, ó? De um pro outro, ó, 20. Então, eu tenho a distância aqui, ó, desse até esse, de 20. Então, aqui, agora, ó, ele ficou, ó, eu tenho que dar a altura deles. Qual é a altura deles? 11. Então, vamos para a altura. Daqui até aqui, eu tenho 11. E aí eu tenho o esboço totalmente definido. Ó, ele não se mexe. Agora eu vou aplicar um corte, né? Então nós temos, deixa eu ver aqui como é que é. Ó, na verdade eu tenho um corte afunilado aqui. Eu ainda fiz errado. Beleza? Mas aqui eu tenho um corte, ó, afunilado. Beleza? Esse corte aqui, eu vou botar aqui pela metade. Então deixa eu ver aqui, é 1/8 de polegada dividido por 2. Vou botar cego. Deixa eu botar aqui como construção. Tá. Vou fazer esse corte aqui. Agora eu vou fazer um corte extrudado. Eu vou botar um ângulo. Ó, aqui também, ó, ele deveria colocar esse ângulo. Mas que esse exemplo aqui vai ficar mais avançado. Mas deixa eu desenhar aqui pra vocês. Eu tô de coisa pra... Eu vou botar aqui mais ou menos, só pra não ficar complicada a aula. Então eu tenho aqui 1/16 polegada. Então, ó, ele vai até a metade e ele vai dar uma funilada, né? Então eu tenho uma funilada aqui. Vou botar 45 graus. Ó, então ele deu uma funilada. E agora aqui eu vou criar outro corte, né? Vou criar esse corte passante, né? Vou botar aqui passante. E aí eu tenho a peça completa. Estão vendo? Então, ó, eu tenho a peça aí pronta. Estão vendo? Então todas as cotas, uma cota vai auxiliando a outra. E assim vai para todos os desenhos, beleza? Então vou parar, vou continuar no próximo vídeo.